Bom dia, alunos do primeiro ano. Pessoal, a gente vai dar continuidade, né, ali à Roma Antiga. Então, hoje nós vamos falar sobre a fase em que a República Romana se torna um Império Romano. Então, aqui, de acordo aqui com o material, vamos ver aqui o material, né, compartilhar com vocês. Tá? A gente vê aqui o expansionismo, quer dizer, o aumento do território, dos domínios de Roma. Então, depois que Caio Otávio assumiu o controle de Roma, colocando o Senado, né, sob o seu controle, surgiu a figura do imperador. Então, o imperador ele concentrava nas suas mãos toda a autoridade em Roma. E o Senado, a partir de então, o Senado já vinha perdendo forças, né, para os militares. Bem antes mesmo de Augusto, a gente viu lá nos generais Mário e Sila. Era a militarização da política em Roma. Então, o Senado já vinha perdendo espaço. E quando Caio Otávio chegou ao poder, né, no título de Augusto, veio em homenagem a Júlio César, né, aí são chamados de Césares, os imperadores. E aí, o Senado se torna praticamente uma instituição de conselheiros do imperador. Eles legislam ainda, eles aprovam as leis, né, que melhor se adequam aos interesses dos imperadores. Então, eles são um corpo legislativo, mas submisso ao poder imperial. Então, Roma começa a expandir os seus territórios. Roma começa a se expandir, chega a um ponto em que a sua extensão é tão grande que se torna impossível conquistar mais terras. Então, eles começam ali a partir do século III a tentar manter o que já haviam conquistado. O Império Romano chegou ali no século III, século IV, a condensar uma quantidade de até 70 milhões de pessoas sob os domínios de Roma. Na época de Augusto, havia mais ou menos 36 a 40 milhões de habitantes. A cidade de Roma, só a cidade de Roma, né, que era a sede do Império, tinha mais algo entre 1 milhão e 1 milhão e 200 mil habitantes, né, no seu apogeu. Então, a Roma se destacou, né, nesse tempo que existiu como república, depois como império. Houve uma generalização do chamado direito romano, que é o direito, né, que as democracias ocidentais hoje adotam, né, no mundo, né, esse regime inspirado nas leis, no sistema jurídico do Império Romano. Então, o direito romano é a base do nosso direito, o direito do mundo ocidental. Outras coisas que caracterizaram o Império Comum, o Império Romano, né, foi a moeda comum. Então, havia uma moeda chamada denário. Havia outras moedas também. No começo, cada região tinha a sua própria moeda, e em muitos lugares, né, ainda era feito comércio na base da troca, enfim, mas quando Roma conseguiu se consolidar nesses territórios conquistados, e devido à quantidade também de ouro e prata, de cobre, né, desses metais preciosos, foi possível cunhar moedas, né? Quer dizer, fazer, né, moedas e criar um sistema financeiro unificado. Então, foi uma das características também do Império Romano, no seu auge, no seu apogeu, a unificação monetária, certo? As leis de Roma, né, sendo aplicadas, direito romano, em todo esse território também. A gente pula logo aqui para a crise do Império. O que é que levou o Império Romano a entrar em crise? O primeiro fator foi a sua grande extensão. A gente pode ver aqui nesse mapa, né,
no seu apogeu, ali no século III, né, Roma chegou a dominar até o que hoje é a Inglaterra. Então, eles chegaram até aqui, onde é a fronteira com a atual Escócia, e aqui eles pararam seu avanço. Chegaram aqui no ano 1 da nossa era, aqui, se estabeleceram. A cidade de Londres era um povoamento, um assentamento romano chamado Longinus, e queria dizer o que em latim? Queria dizer longe, longínquo, Longinus. E aí, com o passar do tempo, né, com a mistura ali da língua dos povos que viviam ali, os bretões, os celtas, enfim, essa mescla da língua latina, né, com os idiomas locais, acabou se chamando de London, que a gente chama, no português, chama de Londres. Então, aqui a França também, né, a chamada Gália, né, foi também colonizada por romanos, né, dominada ainda no tempo de Júlio César, ainda, no século I a.C., depois a Espanha, onde é a Península Ibérica, e aqui os antigos domínios do Império Cartaginês, que a gente falou, né, na aula anterior. A grande adversária de Roma, Cartago, perdeu vários territórios, perdeu a Sicília, perdeu a Sardenha, Córcega, e também o norte da África e partes também da Península Ibérica, né, a parte sul, que era dominada pelo Império Cartaginês. Depois, ali, como a gente viu, no ano 37 a.C., as legiões ali de Caio Otávio, no ano 31, aliás, dominaram o Egito. Naquele caso de Cleópatra e Marco Antônio, naquele último triunvirato, onde Caio Otávio levou suas tropas até o Oriente e derrotou as legiões de Marco Antônio, e depois fugiu para o Egito. E ali o exército, o que restou das legiões de Marco Antônio, com o exército egípcio, não conseguiram fazer frente às legiões de Caio Otávio, Augusto. E aí o Egito deixou de ser um estado autônomo, independente, de ser um reino, né, o reino do Egito, governado pela dinastia ptolomaica desde a época de Alexandre o Grande, e passou a ser mais uma província do Império Romano. Aliás, a província mais rica do Império Romano. Passou então o Egito a fazer parte também. E depois, com o passar do tempo, do século III, o século II e III, Roma se expandiu também para o leste. Dominou a Germânia, se consolidou aqui na região de hoje a Áustria, em parte da Alemanha, e depois também se consolidou aqui no Oriente, ali ainda no século I a.C. Dominaram aqui a Palestina, o reino de Judá, de Israel, na época de Cristo. Ele já dominava essa região. Depois o imperador Tito, no ano 70, expulsou todos os judeus para punir-os por suas rebeliões. Então a gente pode ver também que dominava o que é hoje uma região do Cáucaso, né? O litoral aqui da região do Cáucaso, no Mar Negro. Dominava aqui o sul da Rússia, o sul da Ucrânia, né? Inclusive aqui a península da Crimeia. E aqui a gente vai ver aqui o Estreito do Bósforo, onde ficava a cidade de Bizâncio, que depois foi rebatizada de Constantinopla, e atualmente a cidade de Istambul, na atual Turquia. Então, isso aqui eram os domínios do Império Romano. Vocês podem observar que todo o litoral do mar Mediterrâneo estava sob o domínio romano. Então, eles chamavam de Mare Nostri, queria dizer nosso mar. E também, o não menos importante, né, Mar Negro também. Estava sob o controle total de Roma, ali por volta do século III da nossa era. Certo? Então, aqui, essa crise do Império, ela teve vários motivos. O principal deles foi o tamanho enorme
do império, que era difícil de governar, de controlar e de defender de povos vizinhos, agressivos. Houve um aumento de impostos para esse fim, para sustentar a burocracia do Estado romano, em todos esses lugares, sustentar os magistrados, enfim, os funcionários públicos e manter as legiões romanas de prontidão, bem armadas e bem alimentadas e motivadas para defender esse imenso território. Então, aqui nós vamos ver a economia romana, ela era baseada no trabalho escravo. Então, no começo das conquistas romanas, havia uma abundância enorme de escravos. Escravos, né, devido às guerras, os soldados que eram derrotados, aprisionados, populações inteiras, né, que eram escravizadas e mandadas, né, a trabalharem ou nas próprias províncias ou eram transladados para transladados não, desculpe o termo, eram mandados, né, para a própria Península Itálica, para trabalharem nas grandes propriedades rurais, nos generais, nos patrícios, enfim, de todos aqueles que tinham a posse da terra, cidadãos romanos. E no começo isso era bom, né? Era uma quantidade enorme de gente trabalhando, produzindo alimentos para sustentar a cidade, né? Surgiram centenas de cidades prósperas que, para serem sustentadas, dependiam da mão de obra escrava. Havia também a escravidão rural e a escravidão urbana também. Então, todos aqueles que tinham uma condição financeira boa tinham seus escravos, que ali daí tinham filhos, enfim, né? E, inclusive, os romanos não... A vida do escravo, as regras para a escravidão, bem estabelecidas na época, não permitiam que se formassem famílias de escravos. Para não haver vínculos, não haverem laços pessoais, né, de amor, né, entre pai e filho, mãe e filho, irmão e irmão, né, para que eles pudessem melhor ser dominados. Né? Então, os seus senhores era a figura paterna. Né? Então, a família do senhor era incrivelmente, era visto como a sua família, né? Mesmo eles sendo escravos. Né? Então, isso era uma das táticas, né? Não permitir que os escravos formassem famílias. Havia casos que formavam, mas com o passar do tempo, quando essas crianças se tornavam adolescentes, eles eram vendidos, eram trocados com objetos, com mercadorias, né? Já para fragmentar aquela estrutura familiar, para não haver vínculos, para eles não se unirem. Imagina, um filho vê seu pai sendo espancado pelo seu senhor. Aí ele vai lá, o amor, né, do filho pelo pai, ele vai lá e vai se vingar, vai querer matar aquele que está, né, agredindo o seu pai ou sua mãe, e vice-versa, irmão. Né? O pai vê o filho ou a filha sendo agredido, né, abusados, ele vai lá e vai reagir. Então, a escravidão era assim, né? Era uma grande massa de pessoas sem identidade. Isso era uma das práticas para a dominação. Tirar a identidade dos escravos, torná-los coisas apenas, objetos, né? Máquinas de trabalho e objetos de troca. Desculpa. Só que com o passar do tempo, tá? Com o passar do tempo, né? Essa quantidade de escravos também, essa quantidade de escravos, ela foi sendo prejudicial, foi sendo ali prejudicial para o próprio funcionamento do sistema. Porque quanto mais escravos haviam, também havia necessidade de alimentar esses escravos. Então, começou a haver também uma crise, uma quantidade enorme de pessoas, uma quantidade enorme de escravos. A quantidade de escravos era gigantesca, mais ou menos 30%
essas pessoas ali em determinadas regiões, né? Não em todas, eram escravizados. Então, uma propriedade agrícola com dezenas, centenas de escravos passou a não ser tão lucrativa, porque as terras, naquele tempo, não havia essa adubação química, enfim, as terras se desgastavam. E aí, cada geração que vinha, aquelas terras produziam menos, entendeu? Mas havia um número X de escravos. Os escravos eram vendidos, mas como havia uma grande quantidade de escravos, o valor decaía. Então começou a haver uma escassez de alimentos nas cidades, que era o campo que sustentava as cidades. E começou a haver um êxodo urbano. E começou a haver violência na cidade, saques, roubos, assassinatos, tudo que vem em decorrência da fome, do desespero. Então começou a ser os donos das terras, os patrícios, os generais, os donos das terras, começaram a adotar uma nova metodologia, né? Alterando as relações ali de trabalho, relações sociais. Eles começaram a arrendar as terras. Eles começaram a libertar os escravos e propor a eles que continuassem as propriedades, só que na forma de arrendamento, que foi chamado de colonato. Então, haviam pessoas também nas cidades que não tinham emprego e era ofertada a elas a possibilidade de terem acesso à terra, né, em forma de arrendamento. Eles não teriam propriedade, elas alugariam aquela terra. E como é que elas pagariam pelo uso dessa terra? Pagariam pagando em espécie. Um quarto ou um terço da produção seria para pagar o arrendamento para o dono, o proprietário da terra. Então, assim, o proprietário da terra, ele só recebia o arrendamento. Não faziam nada antes e aí agora também não faziam nada, né? Só ficavam sentados esperando vir os arrendamentos, os lucros para eles. Eles também tinham uma parte que eles cultivavam, uns escravos que eles ainda mantinham, né? Só para ter uma garantia, para produzir um excedente, pomares de frutas, né? As coisas, digamos, mais supérfluas, né? Para fazerem seu vinho, para produzir sua cerveja, para, enfim, terem, né, aquela vida luxuosa que eles tinham. Então, eles ainda mantinham escravos, mas a uma escala bem menor. E cada vez mais pessoas vinham das cidades para o campo, para entrar nesse regime de colonato. Então, eles também, uma forma de pagamento, né, pelo uso das terras, também às vezes era prestarem serviço, né, nas terras do Senhor, e aí vocês já percebem que começa ali no século III, século IV, precisamente, começa a surgir o que depois veio a se consolidar como feudalismo, ali por volta do século IX e X, que veio se consolidar, com todos aquelas regras, né, aqueles costumes, né, as cerimônias, né, do benefício, onde se recebeu ali o feudo, ali aquelas cerimônias, aqueles pactos, né, de fidelidade com o sucerano, né, vassalos com o sucerano. Então, tudo aquilo ali veio, os rituais da homenagem, né, quando eram nomeados ali os cavaleiros. Então, ali em Roma, começou a surgir, né, ali foi o cerne, né, desse modelo socioeconômico que depois veio a dar origem ao feudalismo. No tempo dos gêmeos, estão lembrados? Lá atrás, em Roma, ainda na fase da monarquia, ali, também havia um sistema socioeconômico que era muito parecido com o colonato. Aí eles saíram desse sistema, né? Houve a Roma republicana, expansionismo territorial, e aí gradativamente voltar. Então você vê como uma história interessante, né? As coisas voltam, né? Acabam se repetindo de formas bem semelhantes. Então havia, naquela época, uma espécie de colonato também. Os patrícios tinham a terra e tinham aqueles agregados, né? Os clientes, estão lembrados? E também trabalhavam nas terras, né? E tinham que pagar tributos pelo uso delas. E aí vem, né? Esse sistema praticamente havia desaparecido, já praticamente uns 600 anos, e depois retorna, né, a forma do colonato. Isso é muito interessante.
Deixa eu ver aqui o screen. Tá. Então, pessoal, a gente agora vamos aqui para... Né? Também, né? Um dos fatores que levaram à decadência de Roma foi que faltavam soldados, inclusive. Quando Roma conquistava, né, muitos territórios, havia aquele ímpeto dos jovens de participarem das atividades militares, de entrarem para as legiões. E depois, quando Roma se estabeleceu, os territórios se estabilizou, parou de conquistar, houve uma decadência assim, do militarismo. Não havia mais aquelas guerras de conquista, aqueles soldados que iam e daí recebiam, podiam fazer saques, pilhagem, enriquecer trazendo escravos, ganhavam terras também dos seus generais, aquilo acabou. Daquela motivação, né, para a guerra também. Então, diminuiu consideravelmente a quantidade de romanos aptos, né, e também dispostos à guerra. E tampouco para a defesa do próprio território. Então, os generais romanos, né, o Senado, os imperadores, começaram a optar por colocar os chamados povos bárbaros, os germânicos, os francos, os godos, os visigodos, os ostrogodos, né, os érulos, para fazerem parte das legiões romanas. Inclusive, muitos germânicos chegaram a ser generais romanos, chegaram aos cargos de generais. Como é que eles pagavam essas tropas? Dando terras para eles, dando terras, pedaços do território romano, dando privilégios para esses generais, enfim, o próprio cargo de general, concedendo para eles a arrecadação de tributos, né, o direito de arrecadar tributos. Então, isso começou a fragmentar o poder do Império Romano. Então, imagina, é que nem botar uma raposa para cuidar de um galinheiro. Né? A raposa come galinhas e os bárbaros comiam terra, né? Estavam ávidos pelos territórios romanos, enfim, por mais poder. Acabou ali também havendo uma miscigenação cultural, os povos chamados bárbaros, né, como os romanos, uma fusão cultural. Havia fuga, né, de colonos, inclusive, quando não aguentavam mais os tributos, né, pelo uso da terra, e entravam nos territórios além das fronteiras romanas e iam ter ali, né, iam faziam acordos, enfim, e faziam assentamentos. E ali já começava, ali entravam em atrito com os bárbaros, mas também entravam em acordo. E aí começou a haver assim uma fragmentação, uma dissolução, né, do Império Romano, um encolhimento das fronteiras, entenderam? Cada geração encolhia mais as fronteiras, porque era difícil o Estado romano manter aquelas fronteiras, entenderam? E confiar nesses povos bárbaros no chão para protegê-los. Os bárbaros pensavam, caramba, nós estamos aqui sendo pagos para cuidar do tesouro, então por que a gente não toma logo o tesouro? Então, não pensa na lógica. Né? A lógica era essa. Então, eles começaram esses generais romanos começaram a se tornar praticamente governadores locais, eles não obedeciam mais ao imperador de Roma. O imperador mandava mensageiros perguntando, e aí, cadê os tributos? A arrecadação foi baixa, a colheita foi ruim, morreu muito gado. E ficava por isso mesmo, subornava os mensageiros, emissários. Os que não aceitavam suborno eram mortos. Não, morreu por bandidos na estrada, atacaram. Houve um acidente. Acontecia isso. E aí eles acabavam, esses generais germânicos, e até romanos mesmo, corruptos, né? Acabavam se tornando senhores de territórios inteiros. E não estavam nem aí para o imperador, entendeu? Eles respeitavam ele como uma figura alegórica, uma figura que representava a cultura, o ideário romano, enfim, aquela coisa toda, mas eles não negavam a autoridade dele, mas então, também não respeitavam a autoridade. Não, ele manda sim, né? Ah, então faça isso. Não, peraí, né? Peraí. Eu respeito, né? Mas obedecer é diferente. Aí isso também veio lá depois. Acabou virando uma espécie de... como o feudalismo, né? Os reis eram apenas figuras, né, representativas, enfim, eram respeitadas, né, mas não eram obedecidas, né, na prática. Né. Então, isso acabou acontecendo também com os imperadores, ali a partir do século, basicamente ali a partir do século IV em diante. Começou a ver essa deteriorização
deterioração, pessoal. Ah, eu estou aqui do poder imperial, do poder centralizado. Ok? Então, vamos ver aqui, continuar aqui com o material, né? Queda do Império Romano do Ocidente. Então, ali, pessoal, houve uma tentativa, né, primeiramente, ali, de dividir o Império Romano. Houve em 286, o Império Romano foi dividido por Diocleciano, não consta aqui no material, mas estou acrescentando, o imperador Diocleciano. Inclusive, foi um dos grandes perseguidores, né, do cristianismo, vai entrar nesse detalhe daqui a pouco. E ali houve, depois, a reunificação, quando Constantino, né, derrotou o adversário. Havia uma disputa entre dois generais, né, pelo trono de Roma. Era o general Maxêncio Cláudio, não sei o que lá, Maxêncio e Constantino. E houve uma batalha final, né, entre as legiões, esses dois generais, na ponte de Milvia, né, onde fica hoje ali o leste europeu, onde é mais ou menos ali a ex-Yugoslávia, aquela região ali. Houve um combate decisivo e, no ano 312, Constantino venceu. E aí ele disse que ele teve aquele sonho, né, um presságio, ele viu uma cruz no céu. E aí ali que ele se converteu, né, ao cristianismo. E daí aquela frase célebre, né? Com esse signo venceremos. E mandou os soldados pintarem, né, nos seus escudos uma cruz. E eles venceram, né, a batalha. E a partir daquele momento começou a haver uma tolerância maior, né, em relação ao cristianismo também. Depois, Constantino, né, fundou a cidade de Constantinopla. No ano 313 ele definitivamente assumiu, né, o trono de Roma. Em 330 ele resolveu dividir o império em duas partes. Aliás, ele unificou, né, o império, né, que estava desunificado. Ele unificou o império, mas ele não dividiu o império. Tá? Entendeu, pessoal? Não confundam essa parte aqui. Tá? Constantino ele não dividiu o Império Romano. Tá? Ele simplesmente mudou a sede administrativa, que era Roma, que estava em decadência, daquela cidade magnífica com 1 milhão de habitantes. Na época de Constantino, Roma era uma cidade que não tinha mais nem 200 mil habitantes. Era uma cidade com uma infraestrutura enorme, que não havia mais recursos para sustentá-la. A parte ocidental do Império se ruralizou, entendeu? O comércio decaiu, não havia escassez de moedas, a produção agrícola do Ocidente era insuficiente para a população. Então, todos os metais preciosos, praticamente que eles tinham, ouro e prata, foram para o lado oriental do Império, que era o Egito, enfim, ali onde é o Oriente Médio, a Turquia, né? Partes do leste europeu, que era riquíssimo por causa do contato com o Extremo Oriente, entendeu? Com a Rota da Seda, né? Que já existia nessa época, dos produtos que vinham da China, enfim, né? A riqueza, terras férteis, o próprio, né, Vale do Rio Nilo, vários, enfim, então ele resolveu fundar, né, uma nova cidade ali, no lugar chamado Bizâncio, no Estreito do Bósforo, que liga o Mar Mediterrâneo com o Mar Negro. Um entreposto comercial importantíssimo, estratégico, né? Ali onde o Oriente e o Ocidente quase se tocam. Então, ele fundou uma cidade, né, lá, porque não havia mais sentido administrar o Império Romano a partir de sua parte empobrecida e de uma cidade decadente. Então, ele resolveu construir, pessoal. Bizâncio era uma cidade pequena, apesar da sua importância estratégica, era uma cidade lá de seus 20, 30 mil habitantes. E ele, em poucos anos, pessoal, ele mandou, em mais ou menos 7 anos, ele ergueu praticamente do nada uma cidade gigantesca, com muralhas, com tudo, com templos, com prédios. Né? E ali ele construiu a nova capital, que foi batizada de Nova Roma. E aí, o Império, agora a sede do Império Romano não era mais Roma, era Nova Roma, sob o governo de Constantino. Então, veja bem, o Império ainda era unificado, tá? Só que aí ele optou por dar, né, mais atenção à parte mais rica.
também se mudar lá para a parte mais rica, para ficar de olho ali nas riquezas e proteger mais aquela parte ali do império. Então, investiu pesado ali. Imagina eles erguer uma cidade gigantesca. Aí convergeram milhares de pessoas para lá. Aquela cidade de 20, 30 mil habitantes se tornou lá rapidamente uma cidade de 300 mil habitantes. Depois superando até isso. Depois que ele faleceu, o falecimento dele no ano 337, em homenagem a Constantino, a cidade foi rebatizada, né, com o nome de Constantinopla, nome o qual manteve até 1453, quando os turcos, né, tomaram a cidade de Constantinopla e a rebatizaram de Istambul, como se chama até hoje, e faz parte da Turquia. Não é a capital da Turquia, a capital é Ankara. A capital é Ankara, mas Istambul é o maior centro econômico, industrial, enfim, né, da Turquia, daquela região até hoje, certo? Então, nós vamos ver aqui, né, que depois aí veio Teodósio I, depois Constantino, daí Teodósio II, viu que era inviável governar todo aquele império sozinho. E aí ele dividiu o império antes de falecer, deixou um testamento, né? E aí, quando ele faleceu, o império foi dividido. O Império Romano do Oriente, né, sob o governo de Arcádio, né? E o Império Romano do Ocidente, daí a capital, né, do Império Romano do Ocidente voltou a ser Roma, sob o governo do seu outro filho, Honório. Então aí houve a divisão do Império Romano em 395. E assim permaneceu até o fim, né, essa divisão aí até o século XV. O Império Romano do Ocidente decaiu, né, foi tomado pelos bárbaros germânicos, né, os érulos, né, os alamanos, enfim. Ali, por volta de 400, no ano 410, Roma já havia sido saqueada, sitiada, cercada. Depois, novamente, aí, por último, em 476, né, para vocês verem, a decadência era tão grande no Ocidente que a sede não era mais nem a cidade, era a cidade de Vicena, a 30 quilômetros de Roma, uma cidadezinha pequena, de 30 mil habitantes, mais ou menos. Né? Na época era a sede do Império Romano, para vocês terem uma ideia. O último César romano foi Augusto, Rômulo Augusto, que era um imperador de 14 anos, que aí ele foi até poupado a vida dele. Foi poupado a vida dele e ele foi destituído. Na Roma ali, praticamente, o Augusto, né, que era o nome dado a ele por ele ser um menino, né, era um apelido, Augusto, né, diminutivo de Augusto, ele dominava, não tinha mais poder, né? Tecnicamente governava a vastidão de terra, mas na prática ninguém mais obedecia, não sei nas regiões mais próximas, não tinha nem exércitos mais. Então ele caiu, né? Ele foi tirado, né, do poder, chegou lá, foi o Alarico, se não me engano, o rei dos Érulos, e aí o tirou de lá, ainda deu uma quantidade enorme de ouro para ele, né, para ele viver uma vida confortável. Eles tinham assim, um respeito, nós chamamos de bárbaros, mas não eram assim, entendeu? Já eram romanizados, já estavam ali, né, dentro daquela cultura romana, eles ainda tinham respeito pela figura, né, dos imperadores. Não é um garoto, não vou matá-lo, né? E, enfim, né, despachou ele, né, e assumiu o trono. E depois teve que dividir aquele império com os outros líderes também, né? Haviam generais romanos ainda mandando em províncias inteiras, então aquilo ali virou uma coxa de retalhos, né? O que era o Império Romano do Ocidente. Virou um monte de pequenas regiões fragmentadas sob o domínio de vários reis, enfim. Patrícios romanos ainda continuaram ainda, o Senado ainda funcionou por anos ainda, por décadas ainda depois da queda do Império Romano. Esses chamados bárbaros, né, eles iam pedir conselho aos sábios, né, aos patrícios, até que eles foram sendo substituídos por outros, enfim, geração após geração, e acabou se extinguindo todos aqueles resquícios, né, do Estado romano. Mas eles adotaram muito do Estado romano, do legado romano, para poder administrar também as terras que haviam conquistado de Roma. Só que daí o Império Romano do Oriente continuou forte, entendeu? Inclusive, esses bárbaros, reis bárbaros, né,
Eles, quando iam tomar territórios, inclusive ocupar territórios, eles iam lá, né, mandavam seus arautos, né, seus embaixadores para Constantinopla, para pedir autorização do imperador, né, bizantino, entendeu? Para, né, não entrar em atrito com o Império do Oriente, né? Eles tinham ainda um respeito, né, por isso, esses vínculos ainda. Né? Então, é muito interessante. Essa é uma longa história. Né? Vamos bater aqui essa parte aqui. A administração burocrática, né? Era muito difícil a burocracia romana atingir todo o território, uma das causas, né, da queda do Império, do enfraquecimento. Né? A corrupção, né? Como eu falei, havia generais, né, que dominavam territórios inteiros, entendeu? Do território romano e não davam nem satisfação da arrecadação de tributos, ficava tudo para eles. Havia generais que desviavam recursos públicos, né, para sustentar os exércitos e pegavam para eles o dinheiro. Faziam uma rede de corrupção, onde os fiscais do imperador ou concordavam em entrar nesse sistema por livre e espontânea vontade, por serem corruptos, ou então eram obrigados, né, porque eram ameaçados de morte. Entendeu? Se não entrasse no esquema, morriam. Fazer vista grossa. Eu fui lá na província, tal, imperador, está tudo beleza lá. Realmente eles não pagaram os tributos, porque houve rebeliões, houve invasões de povos nas fronteiras, porque houve uma seca horrível, enrolavam lá o imperador também não tinha força para formar um exército, ir lá e restabelecer o seu poder e a ordem. Né? Não, o próprio imperador ficava quieto. Eu estou aqui em Roma, estou aqui meu palácio, deixa isso para lá, os tributos que eles me mandam, mesmo roubando a metade, mas ainda dá para ter uma vida boa. Nossa Senhora, então deixa roubar. Né? Era assim, entendeu? E se o imperador fosse contra eles, eles se juntavam e tiravam o imperador e botavam lá, né, um imperador que atendesse à sua vontade. Então aí foi se enfraquecendo, olha, a partir do século IV, né, depois ali de Constantino, de Teodósio, né, começou ali mais precisamente no século V, começou, né, a bagunçar o Império Romano, né, a parte oriental. Agora a parte ocidental. Agora a parte oriental, o Império Bizantino foi um dos impérios mais corruptos da história, entendeu? Tudo lá, né, era chamada cleptocracia, entendeu? Clepto, né, que significa ladrão, né, roubo. Então, né, que nem tem a cleptomania, né, aquela mania, né, controlável de pegar coisas, né, dos outros, né, de roubar. Né? Era cleptocracia, quer dizer, era um governo baseado no roubo, minha gente, na corrupção. O Império Bizantino, ele deixava o Império Romano do Ocidente no chinelo. Era um império todo baseado em corrupção. Só ficava no poder quem era corrupto. Quem queria moralizar a coisa lá, meu amigo, não tinha vez não, entendeu? Durava pouco. A cleptocracia era definida pelos sociólogos e historiadores. Insuficiência de contingente do exército para dimensões territoriais. Já falei, né? Não tinha motivação mais. Né? Aí vem o cristianismo. O cristianismo foi perseguido, Nero, né, se divertia colocando cristãos para serem devorados, né, por leões, enfim. Aí o cristianismo veio com uma proposta nova, né, o cristianismo. Aquela questão de que qualquer pessoa podia chegar ao paraíso. Ao contrário da religião romana, né, que só os poderosos, né, os imperadores iam ao panteão dos deuses após a morte. E o cristianismo era o quê? Era um judaísmo reformado. Então, eles condenavam, como o judaísmo condenava a poligamia, o incesto, a infidelidade, né, conjugal, o cristianismo também levava, trazia esse ideário. E ia de encontro, né, com os costumes romanos. Né? E aí houve essa perseguição. E também eles não adoravam a figura do imperador, né, como ser divino, os imperadores, né, que era temido, o panteão dos deuses, né? E aí isso começou a gerar atritos, eram vistos como rebeldes, como revoltosos. Mas aí eles foram ganhando espaço, sendo perseguidos. Diocleciano, aquele que dividiu o império pela primeira vez lá nos anos 80, se formou o perseguidor, né, dos cristãos. Ele perseguiu, né, radicalmente, né, os cristãos. Depois veio Constantino e aí liberou, né, o culto cristão. Aí daí o cristianismo se tornou uma religião. Quando Constantino se converteu,
os senadores, esse pessoal todo aí, começou também a querer a bajular o imperador se tornando cristão. E aí elitizou o cristianismo. O cristianismo acabou se tornando de uma religião popular também uma religião das elites. Os imperadores passaram a ser cristãos, né, a partir de Constantino. E aí chegou Teodósio II, e ali ele, em 380, declarou o cristianismo a religião oficial do Império Romano. Em 392, ele declarou que todas as outras religiões eram ilegais. Mas observem, pessoal, só 10% da população de todo o Império Romano era cristã. E os outros, né, eram chamados pagãos, né, os cristãos. E foram templos destruídos, escritos, manuscritos, foi tudo destruído, pessoas, né, milhões de pessoas foram mortas, assassinadas. Foi um genocídio contra os não cristãos. Então, o cristianismo se tornou uma religião do Estado romano. Os cristãos também, eles condenavam aí quando os cristãos tomaram o controle, as lutas de gladiadores foram interrompidas ali por volta do ano 410, por aí, foram proibidas, né, as lutas de gladiadores. Depois foram também, estou ajeitando aqui meu cabelo, nossa, só caindo na testa esse negócio. Então, pregava o pacifismo e os jovens, né? Eu não vou para as legiões, não vou lutar, bota os germânicos lá, os bárbaros, né? Porque eu sou cristão, eu não vou lutar, né? Sou contra o assassinato. Isso foi enfraquecendo militarmente também, né? Contribui um pouco, né? Para o enfraquecimento militar e político também, né? A figura do imperador. Então, nós vamos ver aqui, tem os éditos, né, de Tessalônica, de Milão, né, de Tessalônica, aquele que oficializou o cristianismo, a religião oficial, o édito de Milão, proibiu a perseguição dos cristãos. Legado romano, a civilização romana deixou a sua arquitetura, deixou a sua engenharia, o latim, que é uma língua, né, que nos territórios dominados se misturou, se mesclou com os dialetos locais, né? Aí surgiu o francês, o romeno, a Romênia, né, no noroeste europeu, o português, o espanhol, o italiano. Né? Então, esses foram os legados. Né? O direito romano também, depois foi ressuscitado praticamente ele por Napoleão Bonaparte, né, que criou, né, o Código Civil. Então, influenciou muito as leis, né, ocidentais, o sistema jurídico, né? Arquitetura, engenharia. Então, o pessoal, tá, sobre Roma, né, nós falamos. Eu vou liberar a plataforma, tá, mais tarde. E aí vocês façam os exercícios, qualquer dúvida, me procurem no privativo. Ok, pessoal? Então, tá? Muito obrigado aí. Tá? Tenham um bom dia.